Fala pessoal, folha de consultas de Candlestick, vocês já viram alguma coisa parecida com essa aí, né? Vocês usam esse tipo de material aí fixado do lado da tela de vocês, né? Em algum momento vocês viram alguma aula, fizeram algum curso que dizia que vocês tinham que decorar todos esses padrões aqui, né? Para saber identificar esses padrões no gráfico aí, nas técnicas, na análise gráfica de vocês durante o pregão para operar, né? Por exemplo, aqui a gente tem padrões de alta de candlesticks, né? Os padrões de alta, então, né? Martelo invertido, doji, libelo, ó que coisa linda, spinning top de alta, né? Os básicos neutros aqui, doji, enfim, os de queda aqui, né? Enforcado, estrela cadente, doji lápide, spinning top de baixa, né? Padrões de candle duplo aqui, ó. Nomes absurdos, engolfo de alta, engolfo de baixa, harami, né? Aí os padrões de candle duplos também para baixo aqui, né? Tem vários nomes aí e a gente ainda não termina nos duplos, a gente ainda tem os triplos, né? Olha que coisa linda, bebê abandonado de baixa, corvos negros, soldados brancos, bebê abandonado, estrela da manhã. Pessoal, essa aula de hoje, vocês, né, quem utiliza esse tipo de material aqui, a partir dessa aula de hoje, né, a gente vai simplesmente, ó, anular isso aqui, perfeito? A gente vai anular isso aqui, vamos até marcar um xizinho, vamos marcar um xizinho vermelho, para ficar bem anulado mesmo, ok? Hoje a gente vai falar sobre o candle oculto. O que é o candle oculto? A gente vai descobrir nessa videoaula de hoje. O candle oculto, né, ele vai resumir tudo isso que vocês estão vendo aqui. Então, né, vocês vão esvaziar a cabecinha de vocês e vão ficar somente com a análise, né, e o entendimento do candle oculto. Candle oculto, lembre desse nome. Né? O que a gente precisa saber sobre o candle, para quem ainda não sabe. Eu acredito que, né, nosso canal tem muita gente iniciando do zero, então é importante a gente saber disso. E quem já sabe, né, é importante lembrar. Às vezes a gente já opera há muito tempo, não lembra muito bem disso. Então veja, a gente tem os candles normalmente numa cor mais escura, padronizado para os candles de alta, os candles de compra, né? E os candles numa cor mais clara ou mais fraca, vamos dizer assim, né? Como vermelho, como laranja para alguns, para os candles de baixa. Normalmente isso é meu padrão, né? Azul, verde, vermelho ou laranja, né? São cores próximas. Então o que acontece? Nos candles de alta, né? Esse pontozinho que eu vou destacar aqui, deixa eu só ativar a ferramenta, pegar a pontazinha assim, pegar a setinha azul, perfeito? Então esse pontozinho aqui, ó, é a abertura do candle de alta, né? Esse outro ponto, deixa eu tirar essa ferramenta que está escondendo os nomes. Esse outro pontozinho aqui é onde o candle fechou, né? Esse pavio para baixo e esse pavio para cima são a sombra do candle. Como é que a gente interpreta esse candle? Em algum momento ele abriu nesse ponto, né? Fez movimento de baixa, deixa eu mudar a cor aqui da série. Ele abriu aqui em algum momento, né? Fez um movimento de baixa. Esse verde não ficou legal. E nessa seta, vamos pegar o azul, né? Ele abriu aqui em algum momento, ele fez esse movimento de baixa, né? Em seguida ele fez movimento de alta, né? Foi até esse topozinho aqui, perfeito, né? E em seguida ele fez de novo um movimento baixista aqui, né? E fechou nesse ponto aqui, no ponto que está o fechamento, né? A gente não sabe necessariamente, se a gente não está olhando para que lado ele foi primeiro. Ele pode ter feito a abertura aqui e subido, né? Vindo até aqui o finalzinho dessa sombra, fazendo essa máxima aqui. Em seguida caiu, né? Zerou tudo
começou a ficar vermelhinho, veio até aqui e depois pode ter voltado, né? Subido de novo e fechado aqui dentro do time frame que estiver sendo usado. 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30, diário, o que for. Perfeito, pessoal? Né? O tempo de abertura e de fechamento, quem diz é a gente pela plataforma. Se é 1 minuto, se é 5, se é 15, se é 20, perfeito? Então, o Kendo vai fazer todo esse movimento dentro do tempo que você escolheu, 1 minuto ou 5 e assim sucessivamente. Então, a leitura que a gente faz é essa, abertura no Kendo de alta, fechamento máxima que ele fez e a mínima que ele fez. Eu nem escrevi aqui, vamos colocar agora, né? Então, aqui na sombra é a máxima, o preço máximo que ele fez, perfeito? E logo aqui abaixo, na sombra inferior, é o valor mínimo de preço que ele fez, perfeito? Perfeito, pronto. A gente já entendeu como é que funciona esse candle. Né? Ele pode vir desse jeito aqui, sem sombra, tá? Sem sombra alguma, né? Significa que ele abriu, subiu e fechou aqui, sem fazer máximas, sem fazer mínimas, abriu num ponto e fechou no outro, perfeito? E pode vir só com sombra em um dos lados. Então ele abriu aqui, fez uma máxima aqui em cima, tá? Fez uma máxima aqui em cima, né? Em seguida, uma força, essa caixinha não sai. Pronto. Uma força vendedora entrou aqui, ó, empurrou ele até aqui embaixo e fechou, perfeito? Para o Kendo negativo, o entendimento é o mesmo, só que a gente inverte. Como é Kendo de baixa, né? Os movimentos que estão sendo feitos são sempre de queda. Aqui são movimentos de alta. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar na cor azul para já acostumar no cérebro da galera. Né? Os candles de alta fazem esses movimentos para alta, aqui para baixo. Então a gente só inverte aqui, ó. O candle abriu aqui, tá? Fez a abertura nesse ponto aqui. Deixa eu mudar essa cor de novo. Vamos botar o vermelho. Então ele fez a abertura aqui, né? Em algum momento ele deu uma subida, em seguida caiu, veio até aqui embaixo, fez o movimento contrário, né? E fechou aqui, perfeito? Então aqui é o fechamento e as sombras é onde se inverte, perfeito? Aqui a gente continua com a mínima e aqui a gente continua com a máxima. Só inverte aqui, abriu e fechou. Perceba que aqui é o contrário, abertura é abaixo, fechamento é acima. Como esse está caindo, descendo, abertura primeiro, fechamento depois, perfeito? O resto do raciocínio é igual, para cá também. Esses movimentos que estão aqui, a representação como eles aparecem no gráfico, perfeito? Esse movimento aqui seria um movimento de alta, né? Esse movimento que a gente desenhou ali, ó, perfeito? E esse outro seria o movimento de baixa, né? Como o mercado aparece nos gráficos, perfeito, pessoal? Então, o que a gente precisa lembrar e saber sempre sobre o padrão de Kendo é isso aí que eu mostrei para vocês, né? Vamos na nossa próxima tela. Na nossa próxima tela, a gente entra na cereja do bolo, que é o Kendo invisível, que é isso que vai fazer a diferença no operacional da gente de agora para frente. Vamos esquecer todos aqueles outros padrões que vocês viram lá, né? E vocês vão entender por quê. Vamos lá. Aqui a gente tem a nossa abertura, como você já sabe, perfeito? Perfeito. Abertura. Fechamento. Deixa eu botar as letrinhas ali que fica melhor. Abertura. Fechamento. MA de máxima. E só M de mínima. Minúsculo. Perfeito? Aqui a gente vai ter abertura. Aqui a gente vai ter o fechamento.
o Mzinho minúsculo de mínima e o MA de máxima. Perfeito, pessoal? Perfeito. Agora vamos ao seguinte entendimento. O candle abriu aqui, fechou aqui, fez essa máxima todinha para cima, fez essa mínima todinha para baixo, óbvio. Só que o que é que acontece? Dentro do time frame, vamos dizer que seja 1 minuto, esse candle levou 1 minuto para fazer esses movimentos todinho aqui, abrir e fechar aqui, perfeito? Essa sombra significa dizer que o preço foi empurrado para cima até aqui. Em algum momento ele foi empurrado para baixo, né? Pode ter vindo até aqui, depois empurrar de novo um pouquinho para cima, né? Foi até aqui e fechou. Então, pessoal, o candle invisível, ele aparece exatamente aqui, ok? Para o preço ter ido nessa máxima e caído até aqui, não significa dizer que houve uma força vendedora empurrando o preço para baixo, já que os compradores jogaram até aqui? Perfeito, houve. Então, isso aqui é o candle invisível dentro do time frame que não aparece, perfeito? Vejam que quando a gente desenha ele, né, ele fica basicamente do tamanho do outro. Então, que tipo de leitura a gente já faz aqui? Se esse candle estiver no final de tendência, né, numa extremidade de suporte ou de resistência, e entrou uma força vendedora forte como essa, muito provavelmente, pessoal, o candle, né, daqui para baixo ele vai continuar com outros candles, né? Isso aqui é um forte sinal de entrada, o candle invisível. Então, né, isso aqui no final de tendência, deixou um paviozão desse contrário ao movimento que estava empurrando o preço para cima, né, isso aqui perdeu movimento, perdeu força, né? É claro que esse candle ainda tem mais entendimentos, esse candle não vai ter esse tamanho todo, né? Geralmente ele fica menor, o volume diminui. Então, a tendência, né, com um candle desse tamanho invisível aqui, é do preço começar a cair, ok? Essa é a leitura do candle invisível. E aqui, né, o mercado, eles conseguiram, né, digamos que eles estão empurrados daqui até aqui, né, os compradores que fizeram esse movimento altista todinho, né, tentaram mais uma vez defender a posição e aí, né, eles conseguiram defender esse pedaçozinho aqui, ó. É como se aqui tivesse um candle, né, invisível de força de compra, perfeito? Eles não aparecem, por isso são chamados de candles ocultos, porque está dentro do time frame. Senão isso aqui ficaria um cubo só e a gente não entenderia como é que os candles, né, funcionam, a partir do princípio que eles foram criados. Aqui, vamos para o nosso outro. Se isso aqui vem de uma tendência de baixo, ó. Deixa eu só mudar. Sempre fica errando essa cor aqui. Isso aqui, esse candle é os candles de baixo. Então, digamos que, né, o mercado vinha caindo, vinha caindo, vinha caindo, vinha caindo, né? Chega aqui, deixa um candle desses aqui com um pavio desse tamanho, né, no suporte aqui. Qual é a leitura que a gente vai fazer? Entrou um fluxo comprador muito forte, né, e empurrou esse candle mais do que o tamanho que ele fechou, apesar dele ter fechado vermelho. Olha o tamanho desse candão aqui, olha o tamanho desse pavio. Então, meus queridos, muito provavelmente, é claro que a gente alinha isso com outro monte de ferramentas que quem acompanha o canal já deve ter visto aí, suporte e resistência, como a gente traça reta, o indicador que rastreia Big Play, etc. Então, ó, essa força compradora forte desse jeito que empurrou esse candle com esse volume todo para cima, os caras estão dizendo, opa, daqui, mas não, daqui para cima, daqui para cima, não cai mais, tá? Então, a gente espera esse movimento aqui, né? Aconteceu esse mercadão todinho aqui, a gente entrava comprado aqui, perfeito, pessoal? Então, esse é o entendimento de candle oculto. A partir de hoje, né, não deixem mais de estarem operando sem utilizar o entendimento do candle oculto, perfeito? Vamos
dar uma olhada no gráfico, ver como é que isso funciona. Bacana, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui com o pregão de hoje, pregão do dia 10/11, né? As aulas da gente são super atualizadas, esse é o bom. Pregão que aconteceu hoje, dia 10/11/2021. Então vamos lá, vamos marcar os nossos suportes e as nossas resistências. A gente já aprendeu como é que faz isso, né? Se você não viu as aulas aí de suporte e resistência, corre lá e dá uma olhada, perfeito? Então o mercado, ó, abriu aqui, né? Em seguida fez um movimento de queda. A gente está no time frame de 5 minutos, então esse candle levou 5 minutos. Como ele não deixou o pavio aqui, então a minha própria abertura já é um ponto de resistência e suporte natural. Marquei, né? O meu segundo ponto vai para onde? Qual é o candle que iniciou o movimento contrário? Esse candle aqui, né? O movimento caiu, deixou essa máxima aqui, o candle em seguida, os outros fizeram um movimento mais alto. Então, marquei esse ponto. Né? Percebo que aqui a gente já tem o nosso candle oculto. Só que como foi o primeiro candle do dia aqui que fez o suporte para iniciar um movimento contrário, então a gente não viu, ele não existia. A partir do momento que a gente tem uma resistência e um suporte, então já fica possível da gente operar, perfeito? Veja que aqui a gente já tem uma operaçãozinha, né? Quando ele faz esse movimento que vai lá, né, não chega a romper a nossa resistência de abertura e cai, veja que ele chega praticamente a tocar aqui e em seguida ele já deixa um gain, perfeito? Já deixa um gainzinho. Faz um segundo movimento, ó, rompe um pouquinho, mas deixa outro gain aqui. Mas suponhamos que a gente não tenha visto essa operação. Vamos focar no que aconteceu na aula. Beleza, daí para frente o mercado só caiu. Deixou um candlezinho oculto aqui, mas muito pequeno em relação ao corpo do candle, tá? Em seguida continua, sombras pequenas, sombras pequenas. Opa, aqui surgiu um candle significativo, tanto um candle que a gente marca nosso suporte, nossa resistência, né? Marquei como um candle oculto. Olha ele aqui, vamos destacar com a nossa ferramenta de novo. Olha ele aqui. Deixa eu pegar a elipse que fica melhor. Deixa eu pegar a elipse, olha ele aqui. Ficou feio. Ficou horrível. Nosso candle oculto aqui, nosso primeiro candle. Opa, olha a tendência de queda todinha que o movimento fez, né? O nosso suporte foi marcado agora, então o que aconteceu primeiro foi o candle, né? Candle oculto aqui. Candle oculto no final dessa tendência todinha, parceiro, nossa primeira operação do dia ocorreu às 10 da manhã. Operação segura, perfeita, se a gente não viu essas aqui, tá? Então, ó, a gente fez essa primeira operação e ganhou, né, esse movimentozinho todo aqui. Se você saiu, né, com medo de ser estopado aqui, perdeu esse movimento daqui, ok? Mas deixou um gain. Lembrando que os candles são pequenininhos aqui, mas o time frame é de 5 minutos. Aqui tem uma pontuação bem legal, tá? Em seguida, ó, outro candle oculto absurdamente gigantesco, né? Empurraram o mercado até aqui, em seguida os vendedores fazem esse movimento todinho, né? Faz esse movimento todinho, depois os compradores empurram para cá, empurram mais um pouco e ele fecha, né? Não é muito significativo, né? Já que a gente acabou de sair de um candle do final de uma tendência, né? E daqui ele voltou querendo os vendedores continuar a sequência da tendência. Perfeito? Então, ó, bateu aqui no nosso suporte, né? Nesse outro candlezinho aqui, ele iniciou um movimento de alta mais uma vez. Então, a gente marca esse candlezinho aqui, perfeito? Marcamos esse candle. Olha o tamanho da sombra. Esse candlezinho aqui, ele tem um nomezinho específico, que não interessa mais pra gente. Lembram disso? O que interessa pra gente é o candle oculto que, né, foi bem maior aqui do que a força do candle de queda. Então veja, o mercado caiu forte, né, deixou uma primeira operação aqui, né, saiu um movimento, mas entrou muita força de venda ainda, o mercado continuou mais um pouco, e aqui ó, sumiu o volume vendedor,
Além de ter sumido o vendedor, aparece o nosso segundo candle oculto, né? Aparece o nosso segundo candle oculto aqui, né? Bem discretozinho, né? Sem força vendedora mais pelo volume. O tamanho do corpo do candle indica o volume. O corpo do candle, pessoal, não tem a cor, né? Vermelho, corpo de candle, resto pavio. Azul, corpo de candle, resto pavio. Então, aqui, pessoal, compra, tem nem o que pensar. A gente tem um candle invisível confirmando isso. A gente tem a cessação do volume vendedor, então compra, perfeito. E aí em seguida, ó, o mercado, né, dá uma tropicadazinha na nossa resistência, que a gente já marcou, e agora as resistências já estão todas aí, a gente não tem desculpa mais, perfeito. E aí o mercado faz todo esse movimento que vocês estão vendo aí, ok? E agora tudo fica mais lindo. Por que fica mais lindo? Ó, perceba que ele estava indo, né, para buscar a nossa resistência do dia aqui, né? Fez um movimentozinho aqui. Percebam que ele dá uma parada exatamente aqui no fechamento do dia anterior, na abertura, no fechamento, tá? Então, essa área aqui a gente já pode considerar essa área de resistência que a gente marcou aqui, perfeito, né? Então, ele dá uma tropicadazinha e vem para cá. Olha o nosso candle invisível aqui de novo. Só pegar a ferramenta. Deixa eu marcar logo todos, né, pessoal, que fica mais fácil, ó. Fez esse movimentozinho de queda da resistência. Em seguida ele vai, né, e deixa o nosso candle invisível aqui com um corpinho de força vendedora muito discreto. Então, em seguida, ele retoma o movimento, tá? A gente entra na operação, tira o risco e vai surfando o movimento, né? Olha o tamanho do candle, olha o tamanho do volume aqui, comprador, né? Para romper essa resistência. Fechou acima, não tem por que sair da operação. Aí em seguida ele vai onde? Ó, ele vai na abertura do dia, né? Vai na abertura do dia. Ensaiou um rompimentozinho. Ó o candle, ó o nosso candle aqui. Ó o nosso candle invisível ali. Perfeito. Nosso candle invisível ali, deixando o fechamento abaixo da resistência, perfeito. Aí ele vai de novo, deixa mais outro, deixa mais dois aqui, ó, né? Sendo que esse fecha no vermelho. Aí em seguida o mercado faz isso, né? E a partir daqui já é final de pregão, né? O mercado fica consolidado, né? Praticamente dentro desse range aqui que a gente está vendo. E essa consolidação a gente também consegue operar? Consegue, né? É aula para um outro momento, mas veja, né, que o mercado fica, né, trabalhando aqui em cima. E ó o nosso candle invisível aqui apareceu. Nosso candle invisível apareceu aqui, ó. Outra operação, eu pegava esse movimento todo aqui, perfeito? E aí vai. Se a gente quiser continuar operando, quando ele abrir de novo, ó, outro candle invisível, né? Se o mercado abrir continuando esse movimento, se isso aqui fechar acima dessa resistência, provavelmente ele busque para cá. Perfeito, pessoal? Então, a partir de agora, vocês não vão estar levando stop a todos preocupados com o padrão de candle, né? Utiliza só esse padrãozinho aqui, o candle oculto, que é o que indica reversão da tendência aí, seja a macro tendência, como aconteceu nesse aqui de baixo, deixa eu só destacar, como aconteceu nesse aqui de baixo, candlezinho de reversão de macro tendência, já que ele caiu, né, até 11 horas e logo em seguida ele reverteu a tendência, ó, e voltou para o ponto de abertura. Então, um movimento desse aqui, tem gente que fica milionário só num dia como esse, perfeito, pessoal? Você quer melhorar mais isso aqui, né? Coloca o nosso indicador de Big Play, então isso aqui vai ser muito mais fortalecido, né? Esses pontos
de suporte e resistência com a entrada, né, da atuação dos big players. A gente já tem essa vigola aí, né, o indicador que rastreia os big players. E aí você tem mais confirmação, né? Você que só utiliza análise técnica, análise gráfica. Perfeito, pessoal, né? Então é isso para essa aula de hoje. A partir de hoje, trabalhe somente com esse tipo de padrão de candle. Esqueça aquele resto de bagunça, que todas aquelas coisas se resumem a isso aqui. É um candle que engole o outro, perfeito? Se essa aula ajudou de alguma forma, né? Então vamos praticar a política do YouTube. Ela só vai chegar a mais gente se vocês, né, compartilharem, se vocês deixarem o joinha, se vocês comentarem, porque aí o algoritmo do YouTube entende que as aulas estão tendo visualizações e vai jogar ela para as pessoas que, né, digitam na busca do YouTube por esse tipo de material. Bacana, pessoal? Então, abraço e até a nossa próxima aula. Vamos aprender day trade, que day trade pode mudar a vida da gente tranquilamente.